Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos dar início, então, à transmissão desta noite, aqui no nosso grupo do Jesus em Família. Passo a palavra, então, para a Grace. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita satisfação que hoje nós estamos ampliando os nossos trabalhos. Nós já não estamos mais somente no nosso grupo Jesus em Família aqui do Facebook, mas também estamos no grupo, na página do Facebook da Sociedade Espírita Paz e Amor e também no canal do YouTube da Paz e Amor, da Sociedade Espírita Paz e Amor, a qual nós somos colaboradores lá e pertencemos àquela corrente espiritual, né? Então, hoje nós temos o prazer de daqui a pouquinho chamar o nosso querido Paulo Machado, mas antes nós fazemos sempre a nossa prece para abrirmos os nossos trabalhos, porque você sabe que aqui no nosso trabalho de Jesus em Família, você se conectando, você está recebendo a equipe espiritual que vai na sua casa para realizar o trabalho que é feito no culto do Evangelho no Lar, trabalho de purificação do ambiente, de reharmonização das energias, da saúde, do corpo físico, do espírito, não é? E isso sempre vai começar por uma prece. Inevitavelmente, nós somente conseguimos nos ligar a Deus e a Jesus se nós fizermos uma boa prece, que depende da nossa concentração e do nosso pensamento firme com o nosso Mestre Jesus, através dos nossos irmãos espirituais que estão aqui para nos atender. Então, eu convido a você que feche seus olhos e relaxe. Assim, a gente vai poder entrar em conexão com esses amigos espirituais. E dessa forma nós vamos pedir, então, que nós possamos ser atendidos. Mentalizamos aquilo que nós necessitamos, mentalizamos os nossos queridos, familiares, mentalizamos as nossas dificuldades, porque neste momento, os nossos queridos irmãos espirituais abnegados estão anotando item por item daquilo que nós estamos solicitando. E levarão ao nosso Pai essas solicitações para que sejam determinadas conforme a vontade de Deus e conforme o nosso merecimento em recebê-las. Pedimos também por todos os desencarnados presentes. E agradecemos ao Pai por esta grande oportunidade que nós estamos tendo de estarmos reunidos aqui neste trabalho de fé e de união. E dessa forma, com muita alegria, nós chamamos o nosso querido Paulo Machado para nos dar a sua palavra. É com você, irmão. Muito obrigado, Grace. Muito obrigado, Paulo. Satisfação em podermos estar aqui mais uma vez neste grupo. Já dissemos na outra oportunidade a felicidade que vocês tiveram de denominá-lo de Jesus em Família. Então, estamos nesta grande corrente do Mestre Jesus, que disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Então, o Cristo está aqui presente. E nós estamos chegando neste momento aos lares dos irmãos, das irmãs, na hora, quem sabe, do lanche. Estamos chegando, os irmãos talvez estejam lanchando, estejam fazendo a sua janta, e talvez também para esta janta, para este lanche, estejam com pão. Como é importante o pão, né, para o café, para um sopão, nesses momentos de frio. E nós escolhemos exatamente do livro Pão Nosso, no capítulo 77, intitulado Responder, quando Emmanuel transcreve uma passagem de Paulo de Tarso na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6. Então, Paulo de Tarso diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável,
temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Então, vamos analisar um pouquinho este ensinamento aí de Paulo de Tarso. Vejam, 3 palavras aqui nos chamam bastante atenção. Então, a primeira é a palavra palavra. Fomos ao dicionário e o dicionário nos diz, olha, palavra é aquela manifestação verbal, ou seja, o som articulado, e o que nós estamos fazendo neste momento é uma manifestação verbal, articulando um som, que chega até os nossos irmãos, neste momento, por meio de toda esta tecnologia. Ou então, é uma manifestação escrita, formada por um grupo de fonemas, que são fonemas, vogais e consoantes, que reunidas expressam uma ideia, têm uma significação. Então, palavra é essa manifestação, seja oral ou seja escrita. Agradável. A palavra agradável, segundo o dicionário, ela quer dizer aquilo que satisfaz, aquilo que é afável, que é delicado, que traz boas sensações. E o sal, que é a terceira palavra que nós extraímos daí deste ensino de Paulo de Tarso, era um elemento extremamente importante àquela época, porque, além de ser um condimento para a alimentação, o sal era também utilizado com o objetivo de conservação, principalmente das carnes, porque naquela época não havia os modernismos que nós temos já de um tempo para cá, geladeiras, freezers, enfim, algo que possa conservar a alimentação. E quando Paulo de Tarso usa a palavra sal, ele refere-se a algo positivo, a algo bom, a algo agradável. Então, voltando após essas 3 conceituações ao ensino de Paulo, nós temos o seguinte ensinamento que nós estamos aqui buscando debulhar. A nossa manifestação, seja ela verbal, seja ela escrita, ela deve ser sempre alguma coisa que traga satisfação, que seja afável, ela deve ser delicada, ela deve trazer boas sensações e sempre temperada com alguma coisa boa para levar o quê? O ânimo, a esperança, a solidariedade a todos os irmãos. E ele diz, para que nós saibamos responder a qualquer pessoa que nos pergunte ou as pessoas com as quais nós possamos conversar. E através da palavra, nós podemos usar o sal, que para nós aqui vai ser algo bom, algo positivo, algo construtivo, ou então vamos usar uma outra figura, que é a figura da pimenta. Tá? Existem vários tipos de pimentas praticamente que não dá para se aguentar assim tal a dificuldade que ela traz ao organismo. Então, o sal será algo bom e a pimenta algo não bom. Por meio da palavra, seja ela escrita ou verbal, nós podemos ferir, nós podemos xingar alguém. Quando nós assim agimos com a palavra, nós estamos empregando pimenta. E às vezes carregamos todos os tipos de pimenta que nós conhecemos. Mas, por outro lado, e aí nós retornamos ao ensino de Paulo de Tarso, nós podemos usar a palavra com sal para acalmar, para tranquilizar aqueles corações em dificuldades, para consolar por meio do esclarecimento. E agora vivemos exatamente num momento de grandes dificuldades, em que muitas pessoas entraram numa situação de desânimo, algumas até iniciando a depressão ou já atingindo a depressão. Portanto, nós temos a oportunidade de, mediante o emprego da palavra, levar aos nossos irmãos alguma coisa boa. Tá? Temperar ali com sal para que os nossos irmãos possam se sentir reconfortados. E o ensino de Jesus, ele é exatamente consolador porque ele nos esclarece, nos dando todas as tintas, vamos usar essa expressão,
em relação a muitas questões aí que acontecem, para que nós entendamos o mundo onde nós vivemos, o porquê dos acontecimentos conosco. Mas a destruição, que é quando nós carregamos ali na pimenta, ela é algo extremamente danoso para nós. Né? Então, nós, quando carregamos na pimenta, nós nos comprometemos imensamente. E aí nós podemos, embora não devamos, nós podemos matar o ânimo de alguém, podemos aniquilar o sonho de alguma pessoa que objetiva alcançar alguma coisa e nós vamos ali e dizemos, não, para com isso, não faz, isso vai te dar trabalho, tu vai só te incomodar, etc. Mas, quem sabe aquilo era algo que realmente pudesse auxiliar a pessoa a alavancar a sua trajetória. Então, o esforço do aprendizado não só vai me oferecer motivações para que eu continue vivendo, e como nós precisamos da motivação, tá? Então, a doutrina, ela nos traz exatamente a motivação, porque ela vai nos trazendo uma série de informações, de conhecimentos que nós vamos trabalhando em nossa mente, e aí nós vamos vendo que a vida ela é uma continuidade, e ela é feita de inúmeras etapas. E ele disse, o esforço do aprendizado não só me oferecerá motivações existenciais, alegrando o meu presente, como irá preparar o meu futuro. Eu regressarei ao plano espiritual com noções musicais, as quais, com certeza, vão enriquecer o meu patrimônio cultural. E, desta forma, vão favorecer a minha reintegração na pátria verdadeira. Lá também há violinistas. Então, meus irmãos, para aqueles que, nesta época na qual nós temos de usar muito toda esta ferramenta, esta tecnologia, celular, notebook, computador, vamos dar aos nossos irmãos que acham, e muitos dizem, eu não vou conseguir, agora a Paz e Amor ela vai funcionar de forma virtual, como é que eu vou fazer reuniões para lá e para cá? Nós podemos e nós vamos conseguir fazer isso. Então, jamais vamos desperdiçar a oportunidade de aprendizado, porque quando nós retornarmos à pátria espiritual, lá, considerando que a tecnologia de lá é muito mais avançada do que a daqui, né? Quando a daqui está florescendo, a de lá já está em outras gerações, vamos dizer desta forma. É importante que nós aqui já aprendamos e já vamos seguindo em frente na nossa jornada. E os amigos espirituais, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras básicas da nossa doutrina espírita, lá no capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 4, que nos fala das injúrias e violências, Kardec, recolhendo os ensinos dos amigos espirituais, nos diz o seguinte: toda palavra ofensiva, que é aquela na qual nós carregamos a pimenta, exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Então, esta lei de amor e de caridade é uma lei divina. E esta lei deve regular as nossas relações, as relações entre todos nós que estamos aqui encarnados e também do outro lado da vida, para que, empregando esta lei, nós possamos ter amor, possamos ter concórdia, possamos ter união uns com os outros. E deste outro livro, hoje vamos apresentar aqui vários livros, porque a doutrina espírita ela é farta, ela é rica na sua literatura. O nosso irmão Neio Lúcio ditou ao nosso irmão Chico Xavier a lição de número 12, a arma infalível. Então, conta-nos, Neio Lúcio, que certa vez um camarada fora a uma empresa pedir emprego e o chefe disse que ali não poderia empregá-lo, enfim. Ele saiu de lá muito desgostoso, em vez de colocar na hora aquilo que lhe agastou, foi para casa e, em casa, pegou um papel, enfim, uma caneta,
e produziu uma larga, uma extensa carta de ódio, ou seja, carregou com todos os tipos de pimenta que ele conhecia. E botou a carta no correio, nos tempos em que ainda se usava o correio, né? Se escrevia. Pois, bem, a carta chegou ao seu destinatário e a secretária do patrão ali, do chefe daquela empresa, pela manhã, abriu as correspondências, colocou em cima da mesa do chefe e foi para o seu local de trabalho. O chefe viu toda a correspondência e pegou aquela carta, leu, e naquele momento ele absorveu toda aquela carga de vibrações negativas que aquele conjunto de palavras, no caso escritas, estavam transmitindo. Aquele conjunto estava transmitindo. Muito bem. E ficou meio incomodado ali e tal, não sabia o que fazer, resolveu dar uma volta por dentro da empresa. Foi até um determinado local e encontrou alguma ferramenta fora de lugar e tal, chamou o chefe ali daquela sessão e deu-lhe uma carraspana, né, passando toda aquela vibração negativa para o nosso irmão, toda aquela energia ruim, e meio que se aliviou naquele momento. O chefe do setor absorveu aquilo tudo, né? Trabalhou ali mais um pouco e tal, e foi para a sua residência almoçar. Chegando lá, foi trocar uma camisa, porque era calor, estava suado, enfim, e pegou uma camisa do roupeiro e viu que ela tinha uma manchinha. Chamou a sua esposa e deu-lhe uma carraspana imensa, e se aliviou. E a esposa absorveu aquela energia toda. A esposa foi até a empregada doméstica, que estava ali fazendo o almoço, e disse: olha aqui, fulano, o que tu fizeste, agora levei uma chamada de atenção do meu marido, outra vez tu tens que cuidar, etc, etc, e descarregou nela toda aquela tensão daquele momento. A secretária, a empregada, estava fazendo o almoço, imaginemos aí que tipo de tempero que ela botou naquele almoço, enraivecida, né, com toda aquela situação criada. Pois bem, ela foi abrir o armário para pegar os pratos e ficou naquele momento assim, tentada a pegar todos aqueles pratos, aquela louça fina, e jogar no chão, quebrar, espatifar em 1000 pedacinhos. Mas ela pensou: se eu fizer isso, vou perder o meu emprego. Não fez. Foi até a porta onde estava deitado um cachorro, muito calmo, muito tranquilo, pacífico, e deu um pontapé neste cachorro. O cachorro saiu ganindo daquele local, foi pela rua e mordeu a primeira pessoa que ele encontrou. E esta pessoa era uma senhora, já de mais idade, que absorveu toda aquela carga que ali estava, no ar, vamos dizer desta maneira, e foi até a farmácia. Chegando na farmácia, o atendente veio para aplicar-lhe a injeção antirrábica, e ela, por não gostar de alguma coisa ali, deu-lhe uma bofetada, se aliviou e foi embora. O rapaz continuou trabalhando, imaginemos de que forma que ele trabalhou naquele momento. Terminado o expediente na farmácia, voltou ele para casa. E voltando para casa, disse para sua mãe: mãezinha, estou farto. A senhora que é culpada de todos os aborrecimentos que eu enfrento. Hoje na farmácia enfrentei isso, aí narrou para ela o fato. Não suporto mais esta minha vida infeliz. Saia da minha frente. Pronunciou nomes terríveis. Gritou colérico, mas ela, em vez de se agastar, tomou-lhe as mãos e disse a ele, com naturalidade e muita brandura: venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei a extensão dos sacrifícios que você faz por mim e reconheço que você tem razão para se lamentar. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremos-nos de Jesus. Quantas vezes nós deveríamos nos lembrar de Jesus, nosso guia e modelo? E ela disse: tudo passa na terra.
não nos esqueçamos do amor que Jesus legou a todos nós. Abraçou-o comovida, afagou-lhe os cabelos, e o filho demorou-se contemplando aquela criatura que, ao invés de devolver a ele na mesma moeda, retribuiu com amor. Mas foi tal o carinho materno que ele pediu a ela perdão, abraçou-se, começou a chorar, e, a partir dali, houve uma explosão de íntimas alegrias entre os dois. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. Como faz falta a nossa oração diária. E termina o nosso irmão Neio Lúcio dizendo o seguinte: a projeção destrutiva do ódio morrera afinal ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. E esse é o título da nossa lição, a arma infalível. O nosso irmão André Luiz, no livro Sinal Verde, na lição de número 39, questões a meditar, ele nos fala o seguinte: você dominará sempre as palavras que não disse. Portanto, aquelas palavras que nós não tenhamos proferido, nós somos os senhores dela. Se forem palavras boas, temperadas com sal, será uma pena nós não as termos pronunciado. Mas se forem aquelas palavras carregadas de pimenta, que bom que nós não as tenhamos pronunciado. Mas segue o André Luiz dizendo: entretanto, você se subordinará àquelas palavras que você tenha pronunciado. E esses dias recebemos uma mensagem interessante, que alguém nos dizia assim: quero lhe fazer uma pergunta. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, você estaria nutrido ou você seria envenenado? Cada um de nós precisa analisar aquilo que faz, aquilo que diz, a forma como coloca as suas questões, né? Como conversa com o outro nos momentos os mais variados, e agora em que nós estamos todos convivendo um pouco mais em família, nós temos exatamente esta oportunidade de vivenciar a prática da tolerância, a prática da paciência, para que nós, nesta convivência ali na nossa família, nós tenhamos a possibilidade de colocar em prática o ensino de Jesus, cuidando aquilo que nós dizemos. Então, nós devemos buscar cuidar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, a quem nós falamos, como falamos e por que falamos. No livro Aulas da Vida, o nosso irmão X nos conta, na lição intitulada Os Três Crivos, que certa vez um homem esbaforido chega correndo e vai encontrar-se com Sócrates, o famoso filósofo grego, e sussurra-lhe aos ouvidos: mestre, na condição de teu amigo, eu tenho alguma coisa muito grave para te dizer. Sabes? E aí o mestre interrompe: espera, o que tu vais me dizer? Tu já passaste pelos 3 crivos? 3 crivos? Pergunta ele, espantado. Sim, meu caro, 3 crivos. Primeiro vamos ver se a tua confidência passou por todos eles. O primeiro é o crivo da verdade. Tu guardas absoluta certeza quanto àquilo que tu vais me dizer ser um fato efetivamente verdadeiro que tenha ocorrido? Bem, ponderou o seu amigo, assegurar mesmo eu não posso. Mas eu ouvi dizer, e então Sócrates diz: bom, vamos peneirar ou vamos passar pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que tu julgas saber,
Será pelo menos bom aquilo que tu queres me contar? E ele, muito hesitante, disse: não, bom não é, pelo contrário. Ah, tornou o sábio. Então vamos recorrer ao terceiro crivo, o crivo da utilidade. E notemos o proveito de que tanto te aflige, do que tanto te aflige. Útil, pensou ele, coçando assim a cabeça, útil não é. E o Sócrates diz para ele: bem, meu amigo, se o que tu tens a me contar não é verdadeiro, não é bom e nem é útil, então vamos esquecer este problema e tu não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem qualquer edificação para nós. Então, os cuidados que nós precisamos ter ao passar algum tipo de informação ou algum tipo de caso que nós tenhamos ouvido. E nós, muitas vezes, recebemos até agora pelas redes sociais, olha, esta mensagem mediúnica ou aquela, e nós não temos certeza se aquilo é verdadeiro, se aquilo corresponde à realidade, e muitas vezes nem analisamos exatamente o seu conteúdo e já temos o impulso de passar adiante. Não, um momentinho. Vamos olhar, vamos analisar para verificar se aquilo, se ao menos o conteúdo tem alguma coisa de construtivo para os outros, se efetivamente é útil. Voltando ainda ao Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 9, desta feita no item 6, que nos fala sobre a afabilidade e a doçura, Kardec nos diz: olha, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Vamos examinar também um pouquinho, nesses minutos que ainda temos aí pela frente, este ensino que Kardec ali coloca. Benevolência. A palavra benevolência vem do latim. Bene e volere. Volere significa querer ou desejar, ou seja, ter a vontade. E bene é o bem. Então, benevolência é nós querermos, é nós desejarmos, é nós termos a vontade de fazer o bem. Afabilidade. Afabilidade, segundo o dicionário, ela é cortesia, ela é atenção, ela é amabilidade, delicadeza, educação, gentileza. A doçura, a seu turno, significa serenidade, quietude, brandura, amenidade, suavidade. E amor, nós gostamos muito de uma definição de amor, que nos diz que é o sol que nos aquece e nos ilumina. Este conceito é muito apropriado para esta época de inverno, quando nós estamos naqueles dias de extremo frio e vamos ao sol e o corpo parece que se aquece e ganha aquela energia, e agora escurece mais cedo, então, aquele sol que vai clareando a nossa vida. Então, retornando ao ensino de Kardec, a vontade que nós temos, o desejo que nós nutrimos de fazer o bem ao nosso semelhante, seja ele quem for, é fruto deste amor que nós temos para com o nosso próximo, ou seja, daquilo que nos impulsiona a auxiliar aquele a quem nós pudermos colaborar. Então, tudo isso produz cortesia, atenção, amabilidade, quietude, brandura, serenidade, suavidade, amenidade, enfim, que são as formas de manifestação exatamente da benevolência para com o nosso próximo. E do livro Espiritualidade nas Relações, editado aqui pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, os seus autores, falando sobre a afabilidade e a doçura, nos dizem que elas se expressam naquele olhar zeloso, amigo, que nós temos e direcionamos a quem quer que seja. Na escuta sensível, atenciosa, que nós podemos e devemos dispensar aos outros. E os outros, muitas vezes, têm aquela necessidade de falar, e nós precisamos, em função disso, estar prontos para ouvir aquela necessidade que o outro tem, de externar as suas preocupações, ou, enfim, às vezes só para ter uma companhia. Nas palavras edificantes também,
no toque acolhedor. Então, tudo isto, fruto da afabilidade, da doçura, diz este livro, promove nas pessoas aquele sentimento de pertencimento. E o sentimento de pertencimento é quando nós nos sentimos integrados em algum grupo, que alguém nos recepciona bem, nos quer bem, nos atende, enfim, nos acolhe de uma forma ou de outra, e aí nos sentimos extremamente valorizados por tudo isso que nós vamos recebendo. Então, meus irmãos, já estamos nos aproximando do nosso término. Vamos cuidar muito com tudo aquilo que nós dizemos. Com cada pessoa com a qual nós venhamos a falar, nós procuremos ter os argumentos de acordo com cada um. Se nós formos falar com uma criança, com um adolescente, com um jovem, com um idoso, com aquele que seja analfabeto, com uma pessoa que seja ponderada, com outro que talvez seja um pouco intransigente, com aquele que é muito inteligente, enfim, com cada um de nós devemos ter argumentos distintos e apropriados àquela situação em que nós estaremos ali enfrentando, passando, enfim, ou convivendo com os nossos irmãos. Utilizemos muito a palavra. A palavra e era a forma por meio da qual Jesus transmitiu todo este cabedal de ensinamentos que hoje nós recebemos. Nada foi escrito, mas todo aquele conjunto de ensinos de Jesus chegou até nós. E agradecemos e devemos agradecer constantemente a Jesus por confiar em nós. Nós confiamos no Pai, confiamos no Mestre amigo, e Ele confia em nós também, porque sabe que nós, não obstante as nossas dificuldades, as nossas limitações, como da história daquele senhor que queria tocar violino, que diz que tinha ciência das suas limitações, nós, embora as nossas limitações, Jesus tem muita esperança em nós, de que nós possamos estudar o seu Evangelho, e não apenas estudar, absorvendo, mas devolver todo esse aprendizado em ações, em benefício do nosso próximo, levando uma palavra de esclarecimento, de consolo, de ânimo, de solidariedade, direcionando, como diz Emmanuel, todas as nossas palavras para todos os lados, da mesma forma como nós queremos que elas venham para nós, com bondade e com tolerância. Muito obrigado, meus irmãos, por nos acompanharem na noite de hoje, pela oportunidade aqui de podermos conversar acerca da nossa doutrina espírita. E o nosso tema da noite hoje era ação e reação das palavras. Muito obrigado. Perfeito, maravilhosas palavras. Na verdade, nós estamos vivendo a era da tecnologia, né, Paulo? Exato. E as palavras, como tu falaste, escritas ou verbais, elas têm o mesmo efeito no sentido de que toda palavra ela acaba gerando um pensamento. E uma vez que nós, espíritos e os espíritos desencarnados se comunicam através do pensamento, é muito oportuno isso que tu nos fala, porque hoje em dia muito se faz pela internet. Então, estamos também promovendo essa comunicação, não é, Paulo? Com certeza. E agora estamos falando, quem sabe, muito mais do que antes. Exatamente. Então, nosso vigiai, né, Paulo? Vamos vigiar. Exatamente. Queridos amigos, então, chegamos ao final dessa ilustre participação aqui do nosso querido Paulo Machado. Lembrando que agora os nossos trabalhos ampliaram, então nós teremos mais dias da semana em que haverá exposições em que os nossos trabalhos não vão ficar apenas no Jesus em Família, que é um Jesus em Família, objetivo, o incentivo do culto nos lares, né? A divulgação da doutrina, mas principalmente o incentivo do culto nos lares. Mas nós vamos ter também palestras doutrinárias às quartas-feiras e aos sábados, às 15 horas. E nós vamos ter o apoio espiritual, que é um trabalho de desobsessão, que é feito na nossa Casa de Paz e Amor,
todas as terças às 20h30. Então, serão mais datas e mais horários para que você possa dispor aí da nossa companhia e da Companhia de Jesus na sua casa. Então, não tem mais desculpa. Não deu um horário, vai ter outro horário aí para você estar conosco. Pelo canal do YouTube, na Sociedade Espírita Paz e Amor. Então, digita, entre aspas, né, Paulo? Sociedade Espírita Paz e Amor. E bota as aspinhas que você vai chegar lá no canal. Ou você pode ir pela página do Facebook da Sociedade Espírita Paz e Amor, ou aqui no nosso grupo Jesus em Família do Facebook. Tá bom? Então, vamos encerrar com a nossa prece, pedindo então que todos possam, neste momento, receber aquilo que estão necessitando. Vamos agradecer ao Pai por esta oportunidade que nos proporciona através dos amigos espirituais, porque enquanto nós ouvimos as palavras do nosso irmão Paulo Machado, os benfeitores espirituais estão aproveitando a nossa concentração, o nosso momento de abertura espiritual, para promoverem aquelas benfeitorias que nós necessitamos, desligando as tomadas mentais negativas, fluidificando a nossa água, trazendo os fluidos necessários para o nosso lar e promovendo tudo aquilo que nós pedimos em prece, nos dando de alguma maneira uma resposta para cada uma de nossas preces. E neste momento nós pedimos então a esses irmãos que cheguem até aqueles que estudam pela descoberta da vacina, do coronavírus, aqueles que estudam as medicações para serem administradas aos doentes. Pedimos por todos os trabalhadores que estão empenhados na defesa da saúde de todos nós, na eliminação dessa pandemia, por todos os trabalhadores da segurança, da limpeza, de todos os ramos de atividade que são necessárias e fazem com que nós tenhamos alimentos na nossa mesa, tenhamos as condições básicas sanitárias para que nós possamos continuar vivendo. Vamos agradecer a todos esses irmãos que estão trabalhando conosco e pedir pelos doentes, pelos desequilibrados, por todos aqueles que ainda praticam ações menos dignas, que possam receber desta corrente de Jesus, porque também são nossos irmãos em Cristo. E assim nós vamos encerrando mais um trabalho, contando com a sua presença, com a sua participação em todos esses grupos e querendo convidar já você para que na sexta-feira esteja conosco assistindo a exposição do nosso querido Lucindo Silva. E também no sábado, o nosso irmão Luiz Antônio irá realizar a exposição pela Paz e Amor Virtual. Um beijão e até sexta-feira. Tchau. Tchau, tchau. Ficou pro